vai ter uma revista que vai ser feita para marcar essa data e também vai ser feito um vídeo comemorativo. E daí nós estamos coletando imagens, fazendo algumas imagens, assim, mas não se preocupe, é bem tranquilo, a gente vai conversar, tá? E daí vai ter uma equipe, uma empresa que vai ser contratada para fazer, tipo, vai pegar algumas imagens para montar um vídeo, tá? De comemoração. A gente já conversou com o seu Osmar, com a dona Elzira, vai ter outras pessoas que a gente vai conversar também. E a senhora, a gente pensou em convidar para conversar, para falar sobre a fundação da nossa igreja, os primeiros anos. O que a senhora lembra daqueles momentos, assim? A senhora pode começar a falar alguma coisa, depois a gente vai perguntando, é uma conversa bem tranquila. Uma conversa tranquila. Bem suave. Sem compromisso. Não, nenhum. Sem compromisso. A dona Jessi já contou um pouquinho pra gente, né, da história aquele dia, né? Eu fiquei tão feliz de ouvir a senhora contando aquele dia. E a gente queria ouvir de novo. Qual é o dia? Lembra aquele dia que eu vim pegar o turbante? Lembra? A senhora contou um pouquinho dessa história. E a gente queria ouvir de novo. Como que tudo começou, né? Quem que ajudou? Vocês participaram da construção? Da igreja, da capela. Como que foi fundada a Isso, igreja? isso. Ah, tá. Pois é, para pensar bem, é importante, porque quando nós chegamos aqui, foi em 1950. Aí não tinha pastor, não tinha igreja, não tinha nada. Aí nós ficamos, eu não sei agora, eu não lembro de certas coisas mais. Mas eu acho que ficou uns 2 anos, mais de 2 anos, sem ter pastor. Aí, de repente, surgiu, não sei agora como que foi que surgiu, o pastor Alberto Schell de Mandaguari, ele que começou a dar os primeiros cultos aqui em Peabiru, mas em casas particulares, porque não tinha igreja, não tinha nada. Aí ia nas casas. Então, esse pastor Alberto Schell, ele é irmão do pastor Nara. Daí, como ele estava atendendo aqui, de vez em quando, ele não era muito seguido, porque ele vinha de Mandaguari, naquele tempo era estrada de chão, era difícil de vir para cá. Mas ele vinha, o pastor Herberto, daí marcava um culto da Casa Princesa, né, Carlos? No começo, na Casa Princesa, que é dos Freitas, né? Eu não sei agora se tinha sala lá, ou como que era, eu não lembro mais, porque já faz tantos anos, né, e a gente vai ficando cansado da memória da gente também. E daí tinha esses cultos. Aí, de repente, surgiu o pastor Alberto de Mandaguari, o pastor Arno, que é irmão do pastor Alberto. Aí o pastor Alberto trouxe o irmão dele aqui em Peabiru. Aí eles, não sei o que eles se comunicaram na comunidade, porque tinha já uns quantas famílias aqui em Peabiru que eram da igreja luterana. Tinha a família Senger, a família Ripner, que veio depois, e a do Freitag. A família Stenger veio quando? A família Stenger veio quando? Pra cá? Já estava aqui quando começou a... Sim, no ano 50 eles chegaram também. Nós viemos tudo num caminhão. Era o senhor Elibaldo, né? Depois veio mais um caminhão para trazer o resto da família, né? É porque não coube tudo. Tudo assim, ó. Mas podia ver.
E o pastor Alberto, então, trouxe o pastor Arno, o irmão dele. Aí eles foram embora de novo. Aí quando foi um dia, foi o Bertoldo Hipna, eu acho que, não sei agora qual é dos Hipna, veio perguntar para o Olavo e para mim se nós aceitava o pastor Arno, que é irmão do pastor Alberto, se nós aceitava ele morar com nós. Daí na hora eu fiquei meio assim, o Olavo também. Aí eles falaram assim, porque o pastor quer vir para cá, mas ele não quer se hospedar em hotel. Ele prefere uma casa de família, assim, para ficar hospedado, ficar morando, né? Aí no fim nós aceitamos o pastor Arno. Ele morou com nós mais de 2 anos, até ele casar. E foi. Nós morávamos em casa, uma casa, já foi derrubada. Nós morava quando eles trouxeram o pastor Arno, nós morávamos aqui nessa. Que depois nós. Da casa, da casa. Era uma casa de madeira, de árvore, de talpim. Nós E morávamos tinha um numa. quarto bem encaradinho. E esse quarto ficou com o pastor Arno. Isso no momento de corrida. Mas foi muito sofrido para o pastor Arno, porque ele começou a dar os cultos aqui, em casas também particulares. Daí, poucas famílias que tinha aí, resolveram de construir uma igreja, a primeira igreja luterana. E quem construiu essa igreja foi o Olavo e o Alberto Stadler, que construíram a primeira igrejinha. E nessa igreja era dados cultos, as escolas dominicais, e tinha dia de semana, era aula. O pastor Arno, ele trabalhou muito, é um pastor muito trabalhador. Ele dava aula durante a semana e domingo ele dava culto. Ele tinha um jipe, andava por aí de jipe, cuidava. Eu fui fantasma, estrada de chão. Estrada de chão. Mas foi muito cansativo para o pastor Arno, porque ele que fez depois a comunidade, né? Quem veio por primeiro, o irmão dele, para dar o começo, assim, conhecer as famílias, quantas famílias que tinha em Piabiru, né, que pertencia para a igreja católica, luterana. Assim foi. Dona Jaci, como é que foi a construção? Como é que vocês se uniram para fazer as construções da igreja, da primeira capela? A comunidade se reunia? Como é que funcionava isso? As ofertas? Como é que era? Como é que funcionou? Como é que foi a construção? Demorou bastante? Não demorou tanto, porque era de madeira, né? E demorou, eu não sei, não posso dizer agora quanto tempo que demorou. Mas depois, quando estava pronto, daí foi bonita a inauguração. Daí o pastor Arno e a comunidade fizeram a abertura da igreja, mas algumas coisas eu não lembro mais. Não sei se a Carmen era pequena, ela ia na escola. O pastor Arno, ela tinha 5 anos.
E daí, porque o pastor Arno morava com nós, ele falava assim, eu vou levar a Carmen junto na escola. Para passear. Para nos cozinhar. Levava ela junto na escola e falou que não foi matriculada por causa da idade, que não tinha idade para matricular. Mas daí a Carmen ia todo dia na escola. O pastor Arno era o professor. Tinha bastante aluno. Era bonito. Foi assim bem cansativo, bem demorado também para conseguir tudo, né? Era bem organizado, tarefas paradinha. Um dia de semana, o pastor Arno dava aula de manhã tarde. Sábado, só de manhã, da turma, tudo de manhã. Da tarde, era assim, para a sociedade de senhores era Era bem faziam umas peças, eles faziam bolo, a dona Lia fazia da dona Lia, fazia cuca muito boa. a dona Rede, a A dona dona Ilka. fazia Como é que era assim o grupo de servas, as reuniões, os encontros das servas? Como é que era? As reuniões, vocês faziam chás? servas? O grupo das servas era no porão, depois que a igreja estava. Pois era no porão. Daí tinha uma sala, descia, ia no porão, lá era as reuniões, era uma vez por semana. Essa igreja o senhor Olavo também ajudou a construir? Essa nova igreja ali no porão, tudo, ele também ajudou a fazer? Aham, ajudou. O Olavo ajudou. Ajudou meu pai a segunda tarefa. O meu pai, o pai da Celina, ele também ajudou a servir. Depois foi construída essa outra que tem agora, né? Mas primeiro era uma outra igreja bem pequena. De madeira, né? Depois que foi. Primeiro foi uma de tábua, depois pisaram a segunda. Essa que está agora ainda. Essa também o Olavo ajudou a trabalhar nessa igreja. Mas daí eu acho que o seu Alberto não estava mais aí. Sim, o Alberto parece que não. Não lembro agora. Eu não sei, foi o pai do pastor que fez a planta dessa tarefa. Aí foi como engenheiro, mas muito mais. Nem sei se tinha engenheiro aquela vez, eu acho que não tinha ainda. O pai do pastor. Quem que desenhou a igreja? Quem que fez a planta? O pastor? Foi o pastor que desenhou a planta dela? o desenho? Foi o pai do pastor, mas eu lembro qual pastor foi, Rubem. porque foi o pai do pastor que deu a planta da igreja, essa igreja de Penaria. Mas eu lembro qual pastor foi, se foi o Nora, ou se foi o pastor Rubem. Eu também não lembro agora do momento. Só lembro bem do começo, assim, como que foi. Mas muitas coisas não lembro mais. Porque depois do pastor, quando o pastor Arno foi embora, daí veio o pastor Rubens. Primeiro tinha quando estava pastorário, tinha professor, depois veio professor Edito, depois veio professor Eduardo,
não catavam nada. Aí depois foram tudo embora. Aí veio o pastor. Mas o estudante Guido, ele estava junto com o pastor Arno para dar uma ajuda para ele, porque o pastor Arno não estava dando conta de tudo, da aula e da culto. E os cultos, ele ia para fora, né, com o jipe também fazer os cultos. Eram muitos lugares, né? É, Muitos lugares ele Outras atendia. cidades. E Bailândia, Sussuí, todos esses lugares. Fênix. Bambore parece. Que legal. Mas foi sofrido para o primeiro pastor aqui. Nossa, coitado. Ele chegava em casa, daí ele sentava, tinha um banco assim na cozinha e falava, eu estou cansado, ele falava. Coitado. Ele era uma pessoa muito boa, nossa. Muitas lembranças, né? Cansado. E a dona Jaci está com quantos anos agora já? Eu, Aham. 94. 94, É. olha só. Por isso que eu me Bênção, esqueci né? de algumas coisas. Não, capaz. Lembrou de tudo. Lembrou demais até, porque eu não lembro o que eu fiz no ano passado. A idade deixa a cabeça da gente cansada. Uhum. Mas foi uma história assim de luta, né? Muita luta, muito, né? Trabalho, né? Dos pastores, dos leigos, né? Das servas, né? Mas é uma história bonita, né? Hoje nós que somos jovens, né? Olhando, conhecendo essa história, assim, a gente fica Era tão fascinado, bonita porque, né? a reunião das senhoras. Falava reunião das senhoras, né? A gente tomava chimarrão, fazia café, levava bolo, tudo. Era muito divertido. As senhoras eram tudo assim, amigas, sabe? Era a Dona Ilka, Dona Lede, eu e as mulheres dos Hipna, porque os Hipna era uma família grande também. Criança. Antigamente, os pais juntassem, estudassem. Agora mudou. Agora é muito diferente, né? É. Mas Foram embora, né? Todos. Né? era bem bonito, assim, no começo. Mas quando o pastor Alberto vinha aqui para dar os cultos, ele procurou as famílias, né? E uma família pedia informação, procurava outra, para juntar uma comunidade, né? O pastor Arno te ajudou a formar a comunidade. O pastor Arno que formou a comunidade. E a igrejinha era assim de gente, cheio de gente, nossa. A juventude também era assim. E os alunos participavam. Caminhando. Os alunos participavam também das celebrações na igreja. Todos os alunos, Natal, participavam e se apresentavam, tinha apresentações. Apresentava, o programa de Natal era muito bonito. Eles costumavam fazer piquenique com uma comunidade. Eles tinham tudo de caminhão. E todo mundo em cima do caminhão e fazia piquenique no Rio Guipado e no Rio da Paz. Era muito bonito. Era uma comunidade muito bonita. Bem bonita. E a mulher, depois, quando o pastor Arno casou, a dona Nora, ela era participante de tudo, assim, ela participava. Ela era muito, assim,
para ajudar todas as coisas. Era uma mulher assim, de um pastor que colaborava bem, né, na comunidade, com o pastor, com os membros. E o pastor Arno, ele tinha também um coro e ele era o dirigente. Nós cantávamos no coro, eu e Olavo, e daí tinha mais umas quantas pessoas que cantavam no coro. Era. Então tinha um coro aqui dentro mesmo da comunidade, não vinha de fora. Não sei agora como foi. Porque É porque eu recebi uma foto de um coral. E aí me falaram que vinha de Mandaguari esse coral, por isso que eu agora fiquei na dúvida. Mas dentro da comunidade aqui em Pebiru vocês formaram. o pastor Arno formou um coro logo, que a igrejinha estava pronta, aí então tinha uma vez por semana ensaio. E ele era um dirigente que dirigia o coro, né? Meu marido cantava o baixo, e daí tinha outros, tinha o tenor, tinha baixo, tinha a primeira voz, a segunda. Eu cantei um tempo na primeira, depois ele me transferiu para a segunda voz. Mas eles cantavam bonito, nós ia cantar lá em Sussuína, quando tinha culto lá, a gente ia lá, cantava lá também. E o harmônio, lembra daquele harmônio? Era um instrumento que foi comprado, eu acho que em 1958. A senhora lembra alguma coisa? Quem que tocava na igreja naquela época? Ou não tinha? O coro era sem instrumento? Alguém tocava? Que passavam na igreja? Quem, assim, nas celebrações, nos cultos, tinha alguém que tocava? Algum organista que tocava órgão? Ou... Não tinha órgão, não tinha nada. O pastorado não tinha órgão na igreja naquele tempo. Era só assim. E ele, eu não sei como que ele conseguia, ele era muito inteligente, aquele pastor, conseguia descobrir quem era a pessoa própria para a primeira, para a segunda, para o tenor, tudo. Legal. Eu queria cantar uma música para vocês, nós fizemos. Para esse ano eu tenho que buscar a Elisa para cantar. Eu vou, mas posso ir lá? Eu vou buscar minha filha para cantar uma música para vocês. É uma música que nós fizemos. Eu já desliguei. Uma música? É uma música que nós fizemos para esses 70 anos, né? Essa celebração. E eu vou lá buscar minha menina para ela ajudar a cantar. Posso? Cantar uma música? Uma música. Posso? Pode. Então eu vou lá buscar lá rapidinho. Eu vou dar um pause aqui então. Dá? Um pause?